Boa tarde, conselheiro substituto, Dr. Luiz Carlos Pereira. Boa tarde. Muito obrigado por vir aqui, se dispor a estar conosco aqui nesse horário, ao vivo, para um assunto de relevância para a sociedade, porque fala de perto a essa roda financeira do nosso dia a dia. Verdade. Só com a sua permissão, acabo de receber aqui, em função desse comentário com relação ao trote, olha, foi sancionada no dia 18 de março de 2010 a Lei 9.325, que proíbe a realização de trote estudantil aos calouros de escolas superiores e universidades públicas e privadas aqui no Estado. O projeto é de autoria do deputado Wagner Ramos, do PR, proíbe o trote que ofenda a integridade física, moral ou psicológica dos novos estudantes. Pelas cenas que nós vimos aí, as cenas da Márcia, na reportagem da Márcia Caetano, aqui ofendeu moral, psicologicamente e fisicamente também os estudantes da nossa Universidade Federal. Conselheiro Luiz Carlos Pereira, a Lei Complementar 123, vou falar um pouco da abrangência dessa lei. Fique à vontade. O senhor é dono de um trabalho, que esmiuça, na realidade, toda essa lei complementar. O que é essa lei complementar 123? Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra tê-lo aqui. A honra é nossa. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para nós do Tribunal de Contas podermos disponibilizar e divulgar questões relativas à nossa legislação que são do interesse muito próximo de todos os microempreendedores e todos os empresários do país. Essa lei complementar 123, ela já tem um certo tempo, ela é de 2006. Ocorre que ela traz algumas vantagens, e não são vantagens assistencialistas, são vantagens que constam, derivam até da nossa própria Constituição da República. E ela diz que a lei vai dar um tratamento diferenciado, quer dizer, ao micro e pequeno empresário. Quer dizer, é uma ideia que vem da própria nossa Constituição de 1988. Nesse sentido, o Constituinte, ele deu algumas vantagens, tanto na questão tributária, na questão administrativa, questão creditícia, e ocorre que nessa questão administrativa ela dá até vantagens ao acesso às compras governamentais. E é muito importante e mostra o interesse do nosso tribunal de não ser aquele tribunal apenas com aquela visão sancionatória, fiscalizadora, punitiva. Nós temos interesse também em ajudar a divulgar conhecimentos para se diminuir as desigualdades regionais. E nós sabemos que 99,2% das empresas do país, o senhor colocou muito bem que, inicialmente, tem muitas pessoas que estão até na informalidade, mas mesmo na formalidade, 99% das empresas do país são microempresas. Então, esse mercado, o governo tem, o Estado tem uma obrigação de dar o acesso a essas empresas, a essas compras governamentais, para fazer girar a roda, desenvolver a economia do Estado. Então, é nesse sentido que o Tribunal de Contas, falamos em educação há pouco, a importância da educação. Esse projeto do Tribunal de Contas de ensino à distância, da presidência do conselheiro José Carlos Novelli, ele se fixa nisso. Nós aproveitarmos toda a estrutura do governo do Estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, de conseguirmos fazer uma exposição que atinja simultaneamente todos os 141 municípios. E vamos demonstrar com essa exposição as vantagens, quais são, o que o gestor deve fazer e o que o microempresário deve se preocupar para ter acesso às compras do governo. Agora, conselheiro, nós sabemos que uma concorrência, e aqui a lei, ela não trata só, ela trata só dos serviços públicos, que as pessoas de micro ou empresas de pequeno porte podem participar das concorrências. Mas é um fator inibidor tão grande, porque existe um limite, por exemplo, um limite de crédito, ou de crédito no triplo sentido, né? Isso. O crédito para que o cidadão possa, um calço financeiro para que ele possa participar de uma concorrência, e mesmo também fora do seu limite.
Eu gostaria de saber, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, vamos começar pela de pequeno porte, né? Ela pode participar de que tipo de concorrência? E como que ela está aberta? Porque hoje a licitação, a maioria, e o próprio TSE prega isso, que é pregão eletrônico, igualitário, isonômico, que todos participem ao mesmo tempo, e aquela de melhor preço vence. Isso. Então, como é que uma empresa de pequeno porte, ou micro, pode competir, por exemplo, com um barão do mercado? Qual a fatia que sobra para ele poder competir? Exatamente. É exatamente sobre isso que nós vamos falar amanhã. Eu vou fazer uma introdução nesse momento. A microempresa, ela tem algumas vantagens que estão previstas nessa lei. Por exemplo, a isonomia tratada na lei, não naquele conceito de tratar, como existe na lei de licitações, de tratar todo mundo da mesma forma, tanto o microempresário quanto o pequeno. A gente trata os desiguais de forma desigual, que é o maior conceito de isonomia. Ou seja, se tem um interesse do Estado em desenvolver aquele município, nós temos esse interesse em fazer essa divulgação. Por exemplo, a microempresa, o gestor, ele tem uma possibilidade que está prevista nessa lei de, por exemplo, realizar uma licitação até R$80 mil, que é um valor razoável para pequenos municípios, claro, somente com microempresas. Então ele exclui as grandes empresas. Mas aí não fere a isonomia? A isonomia, por exemplo, a 8666, que é de 94 mil, parece que é de 93, 94, isso. A lei 8666, né? Ela traça parâmetros também isonômicos dentro do princípio de licitação. E aqui ela não ela não passa a ser essa lei complementar diante desse esforço, não passa a ser a mãezona, que ela foge um pouco da 8666. Isso. Na verdade, é uma questão que se coloca e que cabe a nós esclarecer também, que a lei 8666 de 93, ela tem normas gerais para a licitação. E os grandes pilares delas são justamente a isonomia e a busca da proposta mais vantajosa. Exatamente. Ocorre que em 2010, no final de 2011, já foi colocado, no começo de 2011, outro pilar nessa estrutura, que é exatamente a busca do desenvolvimento nacional sustentável. A Lei 123, ela dá um tratamento diferenciado para as microempresas. Agora, isso não viola a isonomia, porque acima tanto da Lei 866 quanto da Lei Complementar 123, existe a nossa Constituição Federal. E nela, na nossa ordem econômica, é um dos princípios da ordem econômica de diminuir as desigualdades regionais, dentre elas das ações colocadas, exatamente dando um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Então não existe quebra de isonomia, as duas leis convivem perfeitamente, e mais, não é o que está na Lei 123, não é uma política assistencialista. Isso até diminui um pouco a autoestima do nosso microempresário. Ela é uma política econômica prevista na Constituição, que é o interesse do Estado que as microempresas façam uso dessas vantagens que elas têm, e elas devem, de fato, utilizá-las para que realmente a economia local seja diferenciada. Agora, existe um limite? A microempresa ou a pequena empresa, ela tem X de faturamento anual sem imposto de renda. Tem os benefícios, e muito justo. E muito justo, acho que a pequena, a micro, média e pequena empresa é a que mais emprega no Brasil. Exatamente. Não há dúvida nenhuma que pelo menos 80% dessa roda que gira no Brasil, gira na micro, pequena e microempresa, né? E média empresa. E na informalidade, né? Sim. Também. A informalidade também tem um grande percentual nesse crescimento brasileiro. Exatamente. Agora, qual é o limite? O senhor citou R$80 mil. Porque até 149.999 pode se contratar em forma direta sem licitar. Aquela tal da carta convite, né? Ainda existe a carta convite, né? Então, e aí? É exatamente isso. Não há um tratamento diferenciado no sentido de se dispensar a licitação. Mas na lei, ela coloca algumas alternativas, por exemplo, até R$80 mil eu tenho que fazer licitação, R$70 mil tenho. Como é que eu deveria fazer? Chamando todas as empresas. Hoje, utilizando essa lei, eu posso fazer uma licitação só para as micro e pequenas empresas, que são aquelas que têm um faturamento
que alterou agora, até 360 mil reais por ano, ou como microempresa, ou até 3 milhões e 600 mil reais por ano, no caso das pequenas empresas de pequeno porte. Há outras vantagens, por exemplo, esse prédio em que nós estamos aqui colocados. Nesse prédio, o custo dele seria, por exemplo, 10 milhões de reais. Dificilmente uma microempresa, um microempreendedor, ele terá condições de arcar com a construção e a obra desse prédio todo sozinho. Mas a própria lei, ela dá condições que o gestor público, ele ao fazer a licitação, ele diz, olha, eu vou fazer uma licitação para esse prédio que custa 10 milhões de reais. Agora, até 30% desse valor, eu sou obrigado a subcontratar pequenas empresas que sejam responsáveis, e posso fazer a previsão disso já no projeto básico, para que as microempresas possam ser contratadas, subcontratadas para realizar esse serviço. Outro exemplo, é a questão de merenda escolar. Muitas vezes o município tem uma quantidade de merenda, de um valor de fornecimento de alimentos, que seria um valor muito grande para uma microempresa sozinha arcar. Mas pode ser também colocado um percentual desse valor terceirizado para essas microempresas. E o pagamento do gestor, para evitar que aquela grande empresa deu calote naquela pequena, não. Já o empenho já é feito diretamente para aquela microempresa. Seriam filhotes dessa grande licitação. Dessa grande licitação. Mas também no balcão, na hora, normal. Lista de cor presente. Exatamente. Então, nós temos uma matéria aqui que pode nos esclarecer até mais sobre o Tribunal de Contas. Vamos ver em conjunto, doutor Luiz? Claro. Oi, boa tarde. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas do Estado? Não. Não sei. Não sei. Não sei o que faz. A senhora sabe o que faz o Tribunal de Contas do Estado? Não sei. Não sabe? Não. Creio que seja o órgão responsável por fiscalizar as contas dos órgãos públicos, alguma coisa assim. Isso mesmo. O Tribunal de Contas do Estado é responsável por fiscalizar e garantir a transparência dos gastos do setor público, constituído por um conselho que controla as finanças públicas. Essa aqui é a sala do plenário. É o local mais importante do Tribunal de Contas do Estado. É aqui que os conselheiros julgam, aprovam ou rejeitam as contas das prefeituras, câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. E foi por isso que foi escolhido o local para uma homenagem a Rui Barbosa, o patrono do Tribunal de Contas. Foi ele que, em 1891, como ministro da Fazenda, iniciou uma campanha para a criação de um órgão para fiscalizar as contas públicas. Antes de apresentar os relatórios das contas, os processos passam pelo crivo de vários setores, formados por servidores e técnicos com capacidade para auditar os números e apontar possíveis fraudes ou erros. Neste setor, por exemplo, são analisados todos os concursos públicos realizados dentro do Estado. Ingresso através de concurso público, as admissões, se a administração está seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos concursos públicos. Então, todas as admissões feitas pelo governo do Estado, pelas prefeituras, pelas câmaras, elas são encaminhadas aqui para a Secretaria de Atos de Pessoal, onde a gente verifica a legalidade dessa admissão. E os processos de aposentadoria também. Os conselheiros fiscalizam, julgam, punem, orientam e garantem a transparência dos relatórios de gastos públicos em todo o estado de Mato Grosso. O Tribunal de Contas fornece para a população, para os vereadores, para o estudante, para os profissionais, para os jornalistas, informações de todos nós jurisdicionados. Ou seja, quisermos saber, por exemplo, todas as despesas da Prefeitura de Cuiabá, é possível. No nosso site nós temos quem comprou, quanto pagou, quanto foi, em que momento que foi, quais foram as obras realizadas. Podemos selecionar, por exemplo, todas as despesas acima de R$8 mil, não é possível. Então, a questão da transparência é muito importante. Nós temos isso, todas essas informações
no nosso site do Tribunal de Contas, de todos os municípios, à disposição da população em geral. Esse é um papel importantíssimo, que é a da transparência. E aí nós estamos tentando divulgar cada vez mais o papel, aquilo que fazemos para a população. É importante para o Tribunal de Contas fomentar o controle social e a população participar. Recebemos uma explicação do que é o Tribunal de Contas. Tem muita gente que acha que o Tribunal de Contas é um cemitério de elefantes, né? O cara vai lá para morrer, né? Exato. Cumpriu com obrigação, chega lá, não, vim aqui para encostar para morrer. Na realidade não é. O tribunal tem uma responsabilidade enorme. Representa o povo junto às administrações, né, coletivas, aí, executivo, legislativo, prefeituras, órgãos afins, né? E aproveitar com a permissão do Dr. Luiz, mandar um abraço para o Dr. Zé Carlos Novelli, presidente, o Walter Albano, o Antônio Joaquim. Aliás, essa transformação do Tribunal de Contas começou na administração do Antônio Joaquim, que vem modernizando, né, com geobras, com uma série de ferramentas que a população pode participar. Então, agora, doutor Luiz, o que mais nós poderíamos falar sobre essa lei complementar? E o portal Transparência também, só para a gente fechar o bloco, esse total transparência do tribunal. O que é o total transparência? E que o cidadão pode cobrar, o microempresário pode cobrar do seu contador, entrar e tirar uma cópia, até para que ele possa ter conhecimento. Na verdade, como foi até colocado na reportagem, o Tribunal de Contas ele é um órgão que ainda não, apesar de sua existência já há muitos anos, ele não é tão conhecido da sociedade. O nosso trabalho é exatamente de divulgarmos o que nós fazemos, como foi colocado pelo colega, e que para a sociedade saiba que ela pode ter o papel importantíssimo que é o do controle social. E é justamente isso, é ver o portal da transparência, é fazer denúncias ao tribunal. E mais, o papel do tribunal não é só aquele papel sancionatório fiscalizador, nós temos um papel também de orientação. Esse caso do ensino à distância, que nós estamos tratando dessa lei de micro e pequena empresa, alguns órgãos até acham estranho. Pô, mas por que o tribunal está falando, está querendo se meter nessa área? Essa área é importantíssima para a sociedade. Os Estados Unidos, agora em crise mundial, a primeira ação deles é estimular o micro e pequeno empresário. O Brasil, outros países, às vezes, eles criam políticas públicas e muitas vezes não vão ao encontro disso. Muitas vezes vamos dar uma vantagem ao setor automotivo, que muitas vezes não é os 99% daquelas empresas que realmente geram emprego. E nós temos a obrigação de passar esse conhecimento à sociedade, o microempresário saber que na condição de igualdade, ele tem vantagens numa licitação. E o gestor, às vezes, por que nós temos que falar isso? Não só para o empreendedor, mas também para o gestor. Porque o gestor, às vezes, ele tem até medo do tribunal. Ele fala, olha, eu não vou fazer uma licitação diferente, daqui a pouco vão dizer que eu estou quebrando a isonomia. Vai servir até para o gestor. E vai me prejudicar. Então, nós falamos para o gestor, não, gestor, faça a licitação, nós temos modelos, já mostrando como é que você deve atender a sociedade, e o empreendedor tem que buscar o seu prefeito, falando para ele, dizendo, olha, você tem obrigação de fazer isso, vamos fazer, tem a lei foi feita, vamos utilizar, vamos gerar emprego mais aqui, vamos trazer as pessoas para o mercado formal e não ficar na informalidade. Perfeito. Luiz, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Aproveitar e abraçar o Rodolfo, nosso companheiro, jornalista, que está aqui, e mandar um abraço também, em nosso nome, todos aqui, para o Bebeto Amador, que de amador é só um nome. Extraordinário profissional também da comunicação e que hoje é o assessor de imprensa do Tribunal de Contas. Não menos competente também foi o meu querido o ex-assessor de imprensa, o Ramon, passou por lá, né? O Ramon e o último, oh meu Deus, é meu amigo íntimo. Américo. Américo, né? O Américo Corrêa, também lá. Um abraço a todos lá do tribunal. E a gente, na sequência, você vai ter conhecimento maior sobre a dengue que ronda com um tipo diferente e que pode levar imediatamente a dengue hemorrágica. Logo depois do intervalo comercial.